Bom dia a todos, graças e paz, vocês estão bem? Tudo na bênção? É uma honra estar aqui com você e obrigado pela sua presença aí do outro lado. Nesse tempo nós vamos fazer assim, conforme é orientado pelas autoridades, e a gente não é rebelde, a gente obedece. Eu vi uma postagem que eu achei interessante falando sobre alguns momentos da Bíblia, né? Onde pessoas ficaram confinadas esperando a praga passar. E se você parar para avaliar, esse é um momento onde a gente vai testar a maturidade de muita gente, né? Infelizmente, eu tenho notado alguns irmãos por aí afora falando sobre fé de forma distorcida, de forma descontextualizada. E isso é perigoso. Fé não nega prudência. Uma coisa é ter medo, outra coisa é ser prudente. A Bíblia diz que o sábio, você que é sábio, você que se vê como sábio, você discerne bem o tempo e o modo de fazer as coisas. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? E qual é o modo que nós devemos proceder diante do que está acontecendo? Querido, se há uma orientação clara das autoridades para ficar em casa, para que sair? Amém? Você está comigo? Eu sei que para alguns, ter fé é enfrentar a situação, mas de que jeito enfrentar? Você já pensou se Noé, pela fé, pulasse da arca? O que aconteceria? Se a ordem era justamente construir uma arca para poder entrar e enfrentar o dilúvio. Há o jeito certo de enfrentar as situações. Requer sabedoria. Pessoas sem sabedoria padecem na hora da situação difícil, da hora da adversidade. Deus vem para dar estratégias nesse momento para que a gente possa ser sábios. A palavra instrui os simples e os torna sábios. Então, nesse momento, querido, eu quero orar com você. Nós vamos começar uma breve ministração. Infelizmente, nesse tempo é assim e vai ser assim até que tudo mude. Glória a Deus. Meu nome é pastor Juliano, meu nome é Juliano Gibertoni, sou pastor da igreja Verbo da Vida de Santana, uma obra que está começando e está começando muito bem, graças a Deus. Temos um povo fervoroso, animado, crente no Senhor e que está disposto a crescer e levar o evangelho para a zona norte de São Paulo e para onde mais Deus mandar. E eu sou muito grato por ter você nessa live. Um beijo a todos que estão me vendo, estou com saudade de vocês já, viu? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Você que está na tua casa, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha me guiar nesse momento para conduzir nessa hora, transferir um conteúdo, uma palavra que venha do teu coração e possa fazer a diferença na vida das pessoas. Senhor, muito obrigado por esse tempo onde, mesmo em meio ao caos, o Senhor vem nos dar favor e graça, e a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa no meio da fraqueza. E nesse momento, pela fé, podemos dizer, mesmo quando parecemos que estamos fracos, somos fortes no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Venha iluminar a mente dos teus filhos para que eles possam compreender a tua palavra, e nós não aceitamos nenhuma influência errada sobre os nossos pensamentos nesse momento, e vamos compreender a tua verdade em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom, todos nesse momento confinados, né, de certa forma, passando por uma fase diferente. A gente nunca provou disso. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida e eu percebi que em 1918 ocorreu a pandemia da gripe espanhola e ela chegou em São Paulo. E mostra algumas fotos da época das pessoas com gripe espanhola que dizimou milhões de pessoas. Na época nós não tínhamos a ciência tão avançada como hoje, nós não tínhamos tecnologia como hoje nós temos, nós não tínhamos as informações que nós temos hoje circulando, e as pessoas foram pegas e muitos morreram. E de lá para cá nós vimos muita coisa acontecer, outras epidemias, mas não uma pandemia. Essa é a primeira pandemia depois de todos esses anos, ou seja, 100 anos depois, praticamente, um pouco mais de 100 anos, vem uma pandemia mundial. E como que nós nos comportamos diante disso? Querido, antes de mais nada, eu quero falar que ser obediente à palavra de Deus vai proteger você. Na quinta-feira eu falei sobre o poder do sangue de Jesus. Eu disse na live da quinta-feira que
no Egito, quando Deus deu a ordem para que se passasse o sangue do cordeiro, o sangue de novilhos nos umbrais das portas, as pessoas seriam protegidas, ou seja, a praga passaria, o anjo da morte passaria e não tocaria aqueles que estavam com a marca do sangue nos umbrais das portas. Eu também, logicamente, isso é uma tipificação do que haveria de vir. Era a sombra do que haveria de vir na nova aliança, onde o sangue de Jesus te protege. Você que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você que nasceu de novo e entregou sua vida a Cristo, você sabe que tem proteção. O salmista, aquele salmo tão famoso, né? O salmista deixou claro que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Então eu digo a você, há um lugar para se esconder na hora da tribulação. Você está escondido no abrigo do Senhor, antes de mais nada. A tua casa, irmão, é um lugar onde você mora, e esse lugar onde você mora, louvado seja Deus por ele, mas espiritualmente você está morando no esconderijo do Altíssimo, e à sombra dele você vai descansar. Nesse tempo, como nós vamos passar? Se a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Queridos, essa praga é só mais uma das pragas que já passaram pela terra, dizimaram milhares de pessoas, mas, querido, todo aquele que se guarda, todo aquele que é gerado de Deus, ele conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Nós não estamos felizes de ver pessoas padecendo e morrendo, nos entristecemos por elas, mas o que eu posso fazer nesse momento, se antes de mais nada, é conservar a mim mesmo. Conserve-se a si mesmo. Antes de qualquer coisa, pelo poder da palavra de Deus, você está guardado no esconderijo do Altíssimo. O sangue de Jesus te protege contra toda praga mortal. E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre o poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado por todos, mas a todos, quanto o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder do nome está disponível para aquele que nasceu de novo, para aquele que é crente em Cristo e crê nas suas palavras. Glória a Deus. Esse tem direito ao nome. Então eu quero falar um pouco sobre o poder do nome de Jesus e peço que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, se você puder, abra lá por favor, em Lucas capítulo 10. Aleluia. Vamos começar a nossa ministração dessa manhã. Lucas 10, 19. A Bíblia diz o seguinte: eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará mal algum. Avalia comigo o que esse texto está dizendo. Escuta, foi Jesus quem disse. Você acredita em Jesus? Você acredita nas palavras de Cristo? Eu acredito 100% em tudo aquilo que ele disse. Certa vez ele mesmo disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras priva as pessoas da informação correta. Muita informação tem circulado nesse tempo. Muita informação mentirosa, muita informação até verdadeira, mas de toda a informação que circula, a informação fundamental que vai lhe manter protegido e guardado é conhecer a verdade para que a verdade possa te libertar. Então, nesse momento, eu desejo inspirar você a buscar mais de Deus nesse tempo que você não tem mais o que fazer. Já parou para pensar que o mundo parou? Já parou para pensar que ninguém pode parar para ouvir a vontade de Deus quando a gente tenta ministrar o coração delas, mas agora obrigatoriamente todo mundo teve que parar? Você entende, querido? Nós temos anunciado, nós somos porta-vozes da verdade. Temos trazido a mensagem de Cristo em tempo e fora de tempo, falando para as pessoas do dia mal, porque quando ele chega, se nós não estamos fundamentados na rocha, irmãos, muitos padecem nessa hora. Mas o poder do nome de Jesus
é quem conduz a minha vida, é quem me dá a condição de exercer autoridade na terra e fazer com que as coisas, mesmo em meio ao caos, fluam ao meu favor. É possível as coisas fluírem ao teu favor nesse tempo? Bondade e misericórdia certamente te cercarão todos os dias da tua vida. É isso que eu quero dizer, querido. O amor de Deus está te guardando, te preservando, e pela fé eu vou dizer em nome de Jesus, nada vai lhe faltar nesse tempo. O Senhor é contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, quando Ele prometeu: ei, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar, Ele está chegando, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, irmão. O mundo não está guardado, o mundo não crê, o mundo está baseado nas suas próprias paixões e desejos, mas nós que somos filhos de Deus, estamos pautados na verdade. A verdade nos libertou para andarmos livres, quer na rua ou quer dentro de casa. Mesmo dentro da minha casa, eu percebo no meu espírito que há uma liberdade que flui, da qual eu posso falar com Deus nesse exato momento e Ele me ouve, e Ele me guarda, Ele me preserva. Quero trazer uma mensagem de paz ao teu coração, mas que essa mensagem faça com que você se inspire a buscar mais de Deus. Amém, querido? Avalia comigo. Em Marcos, capítulo 5, no versículo 22, quando aquela mulher do fluxo de sangue tão conhecida ouviu falar de Jesus, e ela dizia, o texto diz exatamente isso, se você abrir lá você vai ver. E ela dizia: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei sarada. Então ela foi no meio da multidão e o tocou. Você lance-se na cena agora. Imagina comigo essa mulher no meio da multidão tentando entrar. Em primeiro lugar, ela não era bem-vinda naquele lugar. A multidão aglomerava Jesus. Aquela mulher vivia confinada. Ela vivia presa, porque a religião não permitia com que ela pudesse fazer parte da sociedade. Uma mulher naquele tempo, no seu momento de fluxo, ela não poderia estar entre as pessoas. A lei não permitia, a lei judaica. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar num nome. Queridos, quando ela ouviu falar que esse nome, o nome dessa pessoa estava associado a alguém que fazia milagres. Entenda, o seu nome está associado ao quê? Eu quero que o meu nome esteja associado ao nome de Jesus, porque esse nome é capaz de fazer milagres. Ela saiu, ela ouviu falar de Jesus, saiu do seu confinamento, dizendo: se eu tocar nele eu serei sarada. Ela foi e fez. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que ela não tocou nele exatamente, ela tocou em suas vestes. Ela toca nas vestes de Jesus e Jesus diz: alguém me tocou. Você sabe de uma coisa? Todas as vezes que você utilizar o nome de Jesus entendendo o que está fazendo e para que está fazendo, você vai extrair poder. Esse poder que está dentro de você, do qual a própria Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse poder vai fluir de dentro de você e coisas vão começar a acontecer. Mesmo dentro da sua casa, você é capaz de alterar coisas fora da sua casa. Parou para pensar que nós estamos lutando contra um inimigo invisível? Quando eu digo nós, eu digo a sociedade, a ciência, todos os seres humanos. Os seres humanos nesse exato momento estão lutando contra algo que não conseguem enxergar. Mas você parou para pensar que o inimigo, o nosso inimigo verdadeiro, do qual a Bíblia chama de Satanás, que significa adversário, ele também é invisível? A Bíblia, quando se refere a Cristo, ela fala que ele era a imagem do Deus invisível. Jesus refletia exatamente o que o Pai é. E quando Jesus veio à Terra, ele se fez homem.
E quando ele se fez homem, ele se conformou à nossa realidade. A realidade humana, comum, sem Deus. Ele se conforma ao ser humano para que ele pudesse entender quem é o Pai. Ou seja, ele se conforma à minha necessidade para que eu pudesse me conformar a ele, que supre todas as minhas necessidades. Porque Jesus só fazia o que viu o Pai fazer. Ele era a imagem expressa do Pai na terra. Todas as vezes que eu assumo o nome de Jesus como verdade absoluta na minha vida, eu estou me conformando com Deus, porque Ele e o Pai são um. Agora, querido, qual é a boa nova disso? Quando nos conformamos com isso, nós somos um com Ele. E se eu sou um com Ele, tudo que está nele está operando em mim. E tudo aquilo que está em mim, que por acaso não agrade Ele, por causa do nome de que está acima de todo nome, e por causa do conhecimento da verdade, eu vou sendo livre de tudo aquilo que me conduz de forma errônea na vida. Deus, com a sua palavra, está nos purificando nesse dia de toda incredulidade. Sabe de uma coisa? Tenho notado pessoas com muito medo, muito desesperadas, mas é interessante. Antes disso acontecer, quantas coisas ruins já não estavam acontecendo na terra? É porque ninguém teve que parar para analisar. É porque agora as pessoas são obrigadas a olhar para o necessitado, porque elas mesmas estão com necessidade. Nesse momento, querido, é tempo da gente fazer a diferença na terra. O nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, ele pode fluir na sua vida e na minha vida, e devemos colocá-lo em operação nesses dias. Se alguém me ligasse agora com a suspeita de enfermidade e dissesse para mim: pastor, vem orar por mim, o que eu deveria fazer? Ah não, pastor, ore pelo telefone. Talvez outros diriam: pastor, faz uma transmissão via Skype. É verdade. Só que tem um porém, tem algo que eu preciso falar para você. Em Marcos, capítulo 16, versículos 15, 16 e 17, você vai ver um texto maravilhoso. Quando ele fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É interessante que ele vai dizer: e estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Significa em meu lugar. Por que em meu lugar? Porque ele mesmo já havia dito: agora, no meu nome, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. O que você acha disso? Em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. É no nome dele que nós vamos fazer as coisas, querido. Não é na nossa força. Nesse tempo, nós vamos enfrentar a situação em nome de Jesus. Não lamuriando, não divulgando fake news, não levando informações errôneas que não libertam ninguém, não conduzindo incredulidade. Nós somos porta-vozes da verdade. E quando ele diz: ei, vocês vão expelir demônios. Eu não falei que nós estamos enfrentando um inimigo invisível? Agora eu quero dizer para você, qual é a origem das enfermidades? Você já parou para analisar isso? Quando o homem caiu em pecado, lá no Gênesis, ele abriu a porta para que a maldição se instaurasse. A maldição continua na terra, mas nós somos embaixadores de Cristo, querido. Nós não fazemos parte desse mundo, nós estamos passando por esse mundo. Agora, já que nós estamos passando por esse mundo, nós vamos fazer a diferença. Se alguém me ligasse, querido, agora, eu só ia tomar cuidados básicos. Com certeza, eu colocaria sim uma máscara, eu colocaria uma luva, eu levaria um tubinho de álcool gel, mas eu jamais me negaria a impor as mãos sobre os enfermos, porque a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu digo a você, o que fazer nesse tempo? Antes de mais nada,
saber discernir que o momento é um momento de se fortalecer na fé. Porque quando a gente passar para outra margem, a gente vai sair muito mais forte do outro lado. Esse é um tempo de crescer. E crescer dói. Estamos crescendo de forma até forçada, não é verdade? Para alguns irmãos, infelizmente vai ter que ser assim. Crescer na fé. Se encher do poder de Deus. Aproveite esse tempo para ouvir palavras que curam, meditar na verdade, guardar o coração, se encher do Espírito. Ficar sabendo das coisas é necessário, manter-se informado, mas na medida que não roube a sua fé, querido. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando Jesus chegou na casa daquelas mulheres que ele amava tanto, aquelas duas mulheres que disseram: ei, chega logo, senão meu irmão vai morrer. Quando ele chega, Lázaro já estava morto. E ele se compadece da tristeza daquelas irmãs. E ele chora com elas. A Bíblia diz para você se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso não é falta de fé, chorar com os que choram. Pelo contrário, é íntima compaixão. Tem gente chorando nesse momento. Mas o que ele fez depois de chorar com elas? Ele mostrou a que veio. Ele entra em cena para resolver problemas. E ele manda tirar a pedra da frente da tumba e diz: Lázaro, sai para fora. Irmãos, isso é autoridade. Isso é poder. O que dizer naquele momento quando aquele homem sai para fora depois de alguns dias já morto? Irmãos, é para glorificar o nome do Pai. A cada milagre que acontecer nesses dias, e você será porta-voz de um milagre. Você carrega em si um nome que produz milagres. Deus está querendo lhe usar, irmão. Mesmo dentro da sua casa, propague o Evangelho. Leve o Evangelho às pessoas. Esse é um tempo de crescer na fé. Jesus, ele era o exemplo exato do que o Pai queria. E nesse exato momento nós seremos exemplo. Carregaremos em nós a fé que realmente muda a vida das pessoas, muda a nossa própria vida, o nosso jeito de falar, pensar e agir. E faremos exatamente o que a Bíblia nos ensina. É um tempo de colocar a palavra para dentro para que a ansiedade não tome lugar. Queridos, grave isso. Não há espaço para dois. No meu coração só existe espaço para um. Ou eu estou em fé, ou eu estou em incredulidade. Ou eu estou em ousadia, ou eu estou no medo. Não dá para dividir. Então, nesse tempo, não vos dê espírito de medo, mas sim de espírito de ousadia, poder e moderação. O que você vai fazer? Se encher do Espírito. Deixar a palavra entrar. Utilizar o nome que está acima de todo nome. Orar pelos enfermos, nem que for à distância. Mas enviar palavras que curam. Se encher das palavras que curam. Como está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O vírus é invisível, o diabo é invisível, Deus é invisível. Jesus está à destra do Pai, você já não pode mais vê-lo fisicamente. Só tem uma coisa: quando você usa o nome que está acima de todo nome, você está usando o nome daquele que é a imagem do Deus invisível e faz operar diante daquilo que é visível. O vírus é invisível, entra nas pessoas que você vê. Mas pelo nome que você conhece, do Deus que você não vê, você cura aquele que está vendo, que foi infectado por aquilo que não vê. Que coisa impressionante, não é verdade? Eu estou te chamando a viver milagres nesse dia. Eu estou dizendo para você que você está guardado, irmão, debaixo de uma nova aliança. Você está protegido pela verdade, e essa verdade liberta. Liberta o caído, liberta o cansado, liberta o perdido, liberta o viciado, liberta o infectado, liberta seja lá quem for. Esse é um tempo de crescer na fé, se encher da verdade, para que você possa ser conduzido por ela.
Você não vai cometer nenhum ato de irresponsabilidade, mas você não vai disseminar incredulidade de jeito nenhum. Isso é hora de crescer, avançar, prosperar em Deus. Praga nenhuma vai chegar na tua casa e também nada vai lhe faltar nesses dias. Deus está disponível para fazer milagres. Assim como Ele fez lá atrás, Ele está disponível para fazer agora. Deus é bom em todo tempo, querido. É uma honra estar aqui com você nessa manhã, podendo falar ao teu coração. Espero que isso seja útil para você. Espero que você tome uma posição nesses dias de se fortalecer um pouco mais. Eu estou disponível. Todos sabem que eu sou alguém disponível. Se você quiser falar, se você quiser ligar, se você quiser conversar, no nosso grupo de WhatsApp da Igreja de Santana, o meu número está lá. E se de repente tiver alguém nessa live que não me conhece e quer me conhecer, meu número é 953750540. Você pode me chamar a hora que quiser. Não tenho problema com isso. Eu sou disponível e estou disponível para orar por quem quiser oração, para aconselhar quem quiser aconselhamento. A gente pode falar de longe, mas a gente está perto no Espírito. Amém? Eu amo você. A igreja vai crescer e prosperar nesses dias de caos. Porque é no meio do caos, irmão, que a gente separa os homens dos meninos. E nesse momento a gente vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Mas nós não vamos deixar de falar ao mundo que Cristo vive em nós e que nós temos um nome que está acima de todo nome para fluir da nossa boca, porque o nosso coração está cheio de fé. No fim dessa história você vai poder dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu vou encerrar essa live agora. Nós vamos subir esse vídeo depois para o YouTube. Vamos divulgar nas redes. Para quê? Para edificar a vida das pessoas. Irmão, eu decidi uma coisa. Eu quero servir a Deus para que a fama de Jesus corra pela terra. Eu não me preocupo se eu sou conhecido ou não. Se Jesus for conhecido através de mim, eu alcancei o fruto do meu penoso trabalho. Servir a Deus, amar o Senhor e amar as pessoas. Eu amo você e pela fé eu digo isso. Feche seus olhos onde você estiver. Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, nesse momento, graça e favor vem sobre os lares, vem sobre a vida dos meus irmãos. O Senhor está guardando cada um nesse momento e livrando-os de todo mal. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a força do seu poder que opera dentro de nós. Obrigado pelo teu Espírito nos guiando a toda a verdade. E o Senhor nos livra nesse momento, nos preserva, nos protege. Protege os jovens, protege os mais velhos, os mais idosos, protege as nossas crianças. Pai, obrigado porque o Senhor é conosco e os nossos dias são teus. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha um domingo maravilhoso, uma tarde gloriosa. Viva feliz esse dia. Aproveite seu tempo. Em nome de Jesus. Amém.